Hoje eu quero continuar falando, quero que você preste atenção agora, bastante atenção. Não deixe que nada roube a sua atenção. Desligue o seu celular, coloque ele no silencioso, tá? Fique atento àquilo que vai ser liberado aqui. Quando a gente está atento e recebe o ensinamento, ele se transforma numa revelação dentro de nós. Mas quando a gente perde alguma coisa, às vezes, o inimigo vai fazer de tudo para tirar a tua atenção bem na parte que você precisava ouvir. Bem naquela parte que precisava mexer com o seu interior. Então, eu venho falando já há duas ministrações já, né? Eu intercalei com outras pessoas que ministraram, a Laine e o Vitor, mas eu venho falando a respeito do que a gente chama de Sermão da Montanha, a primeira pregação de Jesus registrada, né? Que os apóstolos fizeram questão de registrar. E é um ensinamento de Jesus muito profundo e muito amplo. Ela é o fundamento para tudo aquilo que nós temos que viver na fé, viver como cristãos, viver crendo que Jesus é o Messias, é aquele que veio para nos redimir. E a gente falou sobre dois assuntos, porque conforme Jesus foi ensinando, ele foi meio que dividindo por temas, meio que falando por assuntos dentro daquilo que ele foi ensinando. E o primeiro assunto, a gente conhece como as bem-aventuranças. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Porque a palavra bem-aventurado, se nós pegarmos a tradução dela no original, na língua que foi escrito, significa felizes são. Felizes são aqueles que, e aí Jesus vai falando, né? Então, quem gostaria de ser feliz? Amém? Quem quer ser feliz? Quem gostaria de ter a fórmula da felicidade? A Bíblia tem. Jesus explica, vocês serão felizes quando fizerem isso. Vocês serão felizes quando, e ele vai explicando. E do versículo 1 até o versículo 12 de Mateus capítulo 5, abra a tua Bíblia aí já comigo, Mateus capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 12, ele retrata as bem-aventuranças, ele retrata o caminho para ser feliz. Ser sal da terra e luz do mundo. É interessante que Jesus começa esmiuçando, eu poderia dizer, ou desvendando todo o entendimento de quem nós somos e o que precisamos ser para sermos seres humanos de acordo com a palavra de Deus, para sermos pessoas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios de Deus, que é essas bem-aventuranças. E isso vai nos trazer felicidade. E aí depois ele vem falando, já que vocês conheceram um processo de transformação para que vocês se tornem mais parecidos com aquilo que eu quero que vocês sejam, com aquilo que eu fui na terra como humano, agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer com que as pessoas vejam essa diferença em vocês. E essa é a palavra que eu preguei da última vez, chamado Sal da Terra e Luz do Mundo, também está no YouTube. Porque ele diz mais ou menos assim, se o sal perdeu o sabor, como vai recuperar-se o sal? Como a gente recupera um sal que perdeu o sabor? Ele não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. E depois ele fala sobre a luz do mundo. Ele fala de uma luz acesa dentro de uma casa. E aí a gente falou a respeito de começar a brilhar nos ambientes do lar primeiro. Até o ponto de chegarmos a ser como ele exemplificou. Uma cidade edificada sobre uma montanha. Ninguém consegue esconder. É um lugar seguro para muitos. É um lugar de direção para muitos. É um lugar de claridade para muitos. Amém? Isso foi o que foi falado. Só recapitulando o que foi falado nas duas últimas mensagens. Mas vai lá no YouTube e assiste, porque eu tenho certeza que vai edificar você. Como Jesus fundamentou essas duas coisas, ou seja, como vocês precisam ser, como nós temos que ser, e depois como nós podemos transmitir para as pessoas aquilo que somos. Não o nosso blá blá blá. Não só o que a gente fala, mas aquilo que somos. Agora ele entra num terceiro ambiente, que é a partir do versículo 17, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, no capítulo 5 de Mateus, no verso 17. Ele entra num outro ambiente, deixa eu explicar antes de ler. Do versículo 21 para frente, Jesus vai citar vários textos do Velho Testamento, chamado de lei. Textos que era a base da lei judaica, da base da lei que Jesus vivia inserido. Que é os nossos livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número e Deuteronômio. A lei está nesses quatro livros da Bíblia. Os cinco primeiro. O primeiro é Gênesis, depois é esses próximos 4. Que foi o que foi escrito por Moisés.
E Jesus vem trazer uma breve explicação, porque ele vai começar a usar a lei. Estão me acompanhando? Estão entendendo? Ele vai trazer uma breve explicação sobre a lei primeiro. E sobre o nosso procedimento diante dela. Para depois ele começar a fundamentar algumas coisas. E eu quero que você entenda muito bem comigo o que nós vamos falar hoje do versículo 17 ao versículo 20. Amém? Vamos ler? Jesus fala assim: não penseis que eu vim revogar a lei. Ou não pensem que eu vim abolir a lei. Ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu quero ir com você agora do jeito que a gente fez o resto, versículo a versículo, e eu quero que você vá entendendo o que Jesus ensinou. Amém? Jesus começa assim, ó: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Sabe o que é interessante isso? Ele está dizendo o seguinte, ó: eu não vim para acabar, para extinguir, para deixar sem valor aquilo que já foi escrito. Eu não vim fazer isso. Eu não vim acabar com o que os profetas disseram. Não é isso que eu vim fazer. Porque muitas vezes a gente tem o entendimento, muitas vezes a gente tem o pré-entendimento de achar que o Novo Testamento desconstruiu ou desabilitou todo o Velho Testamento. Quem já pensou isso? Tem alguém que já pensou? Há pouca gente. Mas mais gente pensou também, só não quis levantar a mão. Então vamos lá. Às vezes a gente pensa que o que estava no Velho Testamento, chegou o Novo Testamento, isso aí esquece, é coisa lá do Velho Testamento. Só que a gente gosta de usar certos versículos do Velho Testamento, não gosta? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é Velho Testamento? Não é? A gente gosta de usar, de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede todos os caminhos da vida. Mas é Velho Testamento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A gente usa inúmeros textos no nosso cotidiano, inclusive para afirmar e reafirmar a nossa fé, pautado naquilo que foi escrito antes de Cristo, antes de Jesus. E é interessante que ele diz assim, eu não vim abolir isso. Eu não vim para acabar com a lei ou para acabar com o ambiente profético. Não, eu não vim para invalidar o que foi feito. Não, eu vim para cumprir. Agora, sabe o que é interessante essa palavra cumprir? No nosso entendimento, quando a gente fala de cumprir alguma coisa, parece que a gente está chegando a um fim desejado. Correto? Cumpriu isso. Essa palavra no original que foi escrito, que é o grego, é a palavra plero, que significa o seguinte: preencher até o máximo, fazer abundar, suprir, ter em abundância, estar plenamente abastecido, tornar pleno. Então Jesus não estava falando que ele veio para levar a um fim. Ele estava falando que ele veio completar. Eu não vim para acabar. Eu vim para completar o que já disseram. Eu vim para deixar completo aquilo que já foi fundamentado lá atrás. Eu vim manifestar para que se torne completo aquilo que já foi dito pela lei e pelos profetas. Agora, sabe o que é interessante? Eu já expliquei isso quando eu falei sobre as bem-aventuranças. É como Jesus, e por que ele fala de deixar completo? Porque
Jesus ele vem mudando a esfera de movimentação da palavra de Deus. Como assim? Na lei, principalmente na lei, quando a gente pega os profetas que em ordem cronológica estavam chegando mais perto do templo de Cristo, como por exemplo Ezequiel, como por exemplo Isaías, homens que viveram 700 anos antes, 500 anos antes, 400 anos antes, eles já trazem essa movimentação de deixar os ensinamentos da palavra de Deus mais pessoal, no sentido de mudar o interior e não apenas as ações. Porque Jesus muda a esfera de ação da lei. Quando ele completa ela, ele tira ela apenas do agir, ele traz para o se tornar. Ele traz para o interior. Então lá no Velho Testamento, lá na lei, você conhece os 10 mandamentos lá de Êxodo 20. Fala, não matarás, não fala? Só que no Novo Testamento ele diz que se eu amaldiçoar o irmão, tendo desejo de amaldiçoá-lo, no meu interior, a intenção do meu coração é a mesma que se eu estivesse matando. Então ele muda a esfera do simplesmente fazer para a análise do meu coração em fazer. Ele tira o não adulterarás para, se você cobiçar, desejar possuir a mulher do próximo, você já cometeu adultério. Então ele tira da esfera de estar condenado apenas pela ação ruim para começar a confrontar e trazer ordem para o desejo ruim do meu coração. Porque na lei, se eu desejasse tudo de ruim para a pessoa, mas não praticasse nada, eu estava isento da lei. Porque a lei supõe castigo, não é isso? Como eu sei que a lei está sendo aplicada? Quando eu sou punido por ela. Estão entendendo ou não? Então quem matasse um lá no Velho Testamento, o que tinha que fazer com ele? Morrer? Olho por olho, dente por dente. E quando Jesus vem completar esse entendimento, o que ele diz? Ele diz que já não é uma questão só de matar e ser morto. É uma questão de ter a intenção ruim, qualquer que seja, contra outra pessoa, e isso ter no ambiente espiritual o mesmo impacto de que se eu tivesse matado ela, no ambiente espiritual. No natural é lógico que a consequência é outra. Amém? Estão entendendo? Estão comigo? Então Jesus muda a esfera quando ele completa. Ele fala, eu não vim abolir, eu não vim acabar. Eu vim deixar inteiro, eu vim deixar íntegro, eu vim deixar completo. Eu vim completar, trazer a uma conclusão. Versículo 18, ele diz assim, eu digo a verdade para vocês. Enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei o menor traço ou a menor letra, até que tudo se cumpra. Agora, sabe o que é interessante? Eu quero dar duas coisas para você. Por que ele falou de traço e letra? Porque Jesus, ali, ele estava falando em hebraico. E hebraico tem uns risquinhos. Quem já viu uma letra hebraica? Não tem uns risquinhos que põe em cima, os risquinhos que põe embaixo? Tem risquinho daquele que é vogal, não é? Aqueles risquinhos são vogais no hebraico. Um risquinho. Sabe aquele pequeno apóstrofo que a gente tem na língua portuguesa? Aquilo é uma letra dentro do contexto hebraico. Então o que ele está falando? Ele citou duas dessas letras aqui. É porque na hora de traduzir, como não faria significado nenhum para a gente, tem traduções que vai estar escrito assim, um i ou um tio. Não está escrito aí? Para falar que é duas letrinhas, duas coisas pequenas. Aí ele pega e explica. E ele fala assim, que enquanto houver céu e terra, não vai passar, não vai cair nenhuma letrinha, não vai cair nenhuma vírgulazinha da lei. Agora sabe o que é interessante? Céu e terra nunca vai deixar de existir. Porque Deus prometeu várias vezes que ele vai fazer novos céus e nova terra. Então não vai deixar de existir. Então ele está falando, isso não vai acabar. Não vai acabar, até que tudo se cumpra. Agora veja bem, o cumpra aqui não é o plero. O cumpra lá do cumprir, tornar cheio. Aqui já é uma outra palavra. Traduziram como cumpra de novo, mas a palavra aqui é a palavra ginomai, que significa
trazer à existência, vir à existência, começar a ser, receber vida, tornar-se, acontecer. Olha que Jesus está dizendo. Olha que interessante. Nada vai passar da lei até que tudo se torne vida. Até que tudo se materialize. Nenhuma profecia vai cair até que tudo se torne verdadeiro. Ah, meu pastor, mas como assim? Cara, é simples. Pergunta para o seu irmão assim, ó. Qual profecia você é? Aí você fala assim, não entendi nada, pastor. Como assim, qual profecia eu sou? Cara, quando chegaram em João Batista e perguntaram para ele assim, ó, presta atenção aqui. João Batista, quem você é? O que ele respondeu? Eu sou a profecia se cumprindo. A voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor. O que João respondeu a respeito dele mesmo? Eu sou o cumprimento desta profecia. Então o que Jesus está falando aqui? Ó? Até que tudo se materialize, não vai passar. Até que tudo se torne real, não vai passar. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Existem realidades, e muitas delas, que Deus chamou a gente para fazer elas se materializar. Existem muitas verdades no Velho Testamento e naquilo que Jesus completou dentro do Novo Testamento, que Deus nos comissionou para ser parte do cumprimento da profecia. Sabe assim, Deus traçou um plano e decidiu contar com a gente para cumprir esse plano. Você imaginou Deus chegando em você lá na sua casa, batendo na porta e falar assim, ó, eu tenho um plano. E você fala, Jesus, você tem um plano? E ele vai falar, sim, e esse plano inclui você. Eu acho que você não entendeu o quanto isso é grande. Eu acho que você não entendeu o quanto isso é poderoso. Pensa na sua cabeça aí, um homem da terra, um governante da terra, muito importante. Imagina essa pessoa batendo na sua porta e falando que é você fazendo parte do governo dele. Nós não estamos falando de homens. Nós estamos falando do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de toda a terra, que venceu, vive e voltará. Então olha para o seu irmão de novo, que agora já faz mais sentido. Fala para ele, você é o cumprimento de uma profecia. Lembra quando a gente fala, você já deve ter ouvido, volta aqui. A gente fala muito, e às vezes você já ouviu a respeito de propósito. Cada um tem um propósito. Isso é verdade, é ou não é? Deus estabeleceu um propósito desde a eternidade para cada pessoa. Muitas vezes a gente se desvia do que Deus quer que a gente faça. Esse propósito é isso. É você cumprir a tua parte da missão dos filhos de Deus sobre a terra. Alguns Deus dá algo maior, outros Deus dá algo menor na proporção humana. Dentro da proporção bíblica, muda o tamanho? Não, eu sou o cumprimento de algo. Eu sou alguém que estou cumprindo a minha parte dentro daquilo que Deus quer que seja feito. Então Jesus está falando, não vai passar até que tudo se cumpra. Quer entender melhor isso? Atos capítulo 3, versículo 19, acho que está escrito assim, ó. Importa que o céu o retenha ou o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. É isso? Pôs o versículo certo aí ou não? Até os dias ou até o tempo da restauração de todas as coisas. Deve estar na NVI, deve estar um pouquinho diferente, né? Então o que acontece? Importa que tudo se complete. O dia que tudo estiver restaurado, completo, o céu deixa de reter Jesus e ele volta. Ele volta. Agora quem vai ajudar a completar? Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim, cara, é tu que vai completar junto comigo. É nós, irmão. É a igreja. O plano de Jesus Cristo é a igreja. O plano de Jesus Cristo é o seu povo. Igreja não é lugar físico, tá bom? Se você que tá aqui nos visitando, igreja não é parede, tá? Isso é cultural na nossa mente.
Igreja não é parede, igreja não é isso aqui, né? Isso aqui não é santo, isso aqui não é santo. Santo é nós que temos que ser santificados. Amém? Somos nós que temos que ser modificados, santificados. É nós que somos a igreja. Então você é a igreja quando você é junto com outras pessoas que também são igrejas, também estão apontadas para o Cristo. Isso é igreja. Igreja não é estrutura. Recentemente lá na Europa pegou fogo na Catedral de Notre Dame, não pegou? Pegou fogo na igreja? Não tinha ninguém lá dentro, a igreja não pegou fogo numa estrutura que serviu a igreja por um tempo, não sei nem se estava servindo agora ou não. Entenderam ou não? Essa estrutura vai nos servir até o dia que a gente mudar daqui. E aí se a gente mudar daqui e vir outra igreja, bênção, vai continuar servindo a igreja. E se vir um supermercado? Não vai servir mais a igreja, vai servir o supermercado. Porque estruturas não é a igreja somos nós, gente, juntos. Amém? Entenderam? Nós somos a igreja, juntos. Então Jesus incumbiu essa missão para nós, igreja, para nós trabalharmos até que tudo se complete, até que tudo esteja pronto, se torne vivo, até que tudo venha à vida. Amém, gente? Amém. Então ele veio completar a lei, para que a lei e os profetas, para que essa lei se torne vida em nós e nós sejamos a vida manifesta. Disso que Jesus vai começar a ensinar a partir do versículo 21. Vamos continuar lendo, versículo 19 agora, né? Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Duas coisas muito importantes aqui Jesus fala. Uma, se eu desobedeço um mandamento, se eu desobedeço uma direção do Senhor, a Bíblia chama isso do que mesmo? Pecado. Todas as vezes que eu infrinjo um mandamento do Senhor, eu peco. Todas as vezes que eu descumpro o que Ele pediu para ser feito, eu peco. Pastor, e aí, o que eu faço? Eu não cumpri. A Bíblia está dizendo que eu sou pequeno no reino dos céus. Veja bem, a Bíblia não afirmou isso aqui, afirmou? Não. Ela afirmou que se eu descumprir e ensinar os outros a descumprirem também, isso me torna menor no reino. Porque a partir do momento que eu pequei, eu tenho um caminho. Qual que é o caminho? O começo do sermão. Bem-aventurados os pobres que reconhecem que erraram, reconhecem que falharam. Deles é o reino dos céus. O próximo versículo, versículo 3, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Olha o que Jesus está falando. Você pecou? Cara, se reconhece que pecou, se arrepende, chora por isso. Você vai receber o Espírito Santo que vai te purificar do pecado, que é o Consolador que está dentro de nós. Isso já foi bem explicado lá no começo. Todo mundo está sujeito a falhar, sim ou não? Todo mundo falha, não é? Nós falhamos com tudo que Jesus ensinou. O que eu preciso fazer? Reconhecer que falhei, voltar atrás, me reconciliar, pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para o irmão que eu falhei, com a pessoa que eu falhei, perdoar se falharam contra mim. Tudo isso vai ser tratado no Sermão da Montanha ainda, todos esses aspectos. Mas Jesus está falando, olha, se você falha e fazendo errado, você ensina errado, você vai ser pequeno no reino. Agora, o que eu vejo, infelizmente, é muita gente ensinando errado. Às vezes eu vejo coisas, principalmente na televisão, que dá desespero. Dá desespero. Às vezes eu estou mudando de canal e eu vejo um pastor, né, falando, e dá desespero de ver ensinando tanta bobagem para as pessoas. Ensinando as pessoas a pensarem em Jesus apenas nessa terra. Quando Paulo falou que aqueles que buscam Deus só por causa dessa terra é o mais miserável de todos os homens. Não, você vai vencer, você vai prosperar, você vai ganhar, você vai conquistar. Sim, vai, é promessa isso. Mas se isso for meu foco, eu não entendi quem é Jesus. Porque o Evangelho fala da minha transformação.
E a minha transformação gera a bênção do Senhor sobre mim. É atitude de filhos infantis, filhos crianças. Se um pai chega em casa com a mão para trás, não interessa o que tenha na mão, para um filho de 3 ou 4 anos, e o pai mostra que está escondendo alguma coisa que é para dar para ele, ele vai buscar primeiro o abraço do pai ou primeiro a mão do pai? A mão. Atitude de criança é buscar primeiro a mão. Atitude de adulto é buscar o abraço primeiro. Adulto maduro, né? Porque tem adulto que não cresceu. É buscar primeiro o abraço. A mão é totalmente secundária, e às vezes nem secundária é essa, você nem quer a mão. Quem entende o que eu estou falando? Você nem quer, você nem espera nada de um pai. Então, quando a gente busca Jesus pela mão dele, aquilo que ele pode dar. Eu vou na igreja porque eu preciso ser abençoado. Que bom que essa motivação te trouxe aqui. Porque Jesus pode te abençoar. Sim ou não? Sim, Jesus pode te abençoar, sem dúvida. E eu tenho quase certeza que você vai sair daqui abençoado. Com aquilo que você veio buscar. Só que se você busca Jesus só por causa da mão, com o tempo a mão já não vai ser mais suficiente. E você vai desistir de Jesus porque um dia ele vai parar de te dar presentinho de criança. Ele vai querer que você cresça. E busque ele por quem ele é e não pelo que ele pode dar para você. Aí um dia você vai ficar frustrado com Deus, porque eu já vi um monte de gente frustrada com Deus. Eu orei, eu pedi, eu fiz campanha, eu jejuei, Deus não me deu. Não te deu porque às vezes ele queria que você subisse o nível de maturidade espiritual, ou ele não te deu porque existem presentes que os meus filhos não estão prontos para receber. Porque para uma criança de 4 anos eu não dou um carro, nem para uma criança de 9. E para uma criança de 9, eu não posso dar um celular. Para uma criança de 9, não dê um celular. Ela não tem maturidade para lidar com aquilo. Entenderam? Mas para um filho adulto eu posso dar um carro, inclusive o meu emprestado, se precisar. Porque ele sabe lidar com aquilo que está sendo dado. Agora, por que tudo que eu peço para Deus ele é obrigado a me dar? Deus não vai dar tudo que eu peço, pastor? Não, querido, porque tem coisa que eu não tenho maturidade para lidar. Então às vezes a gente vem na igreja ansiando tanto por prosperidade, como é tanto falado, né, principalmente na televisão. E Deus nunca vai dar prosperidade para certas pessoas. Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar com dinheiro. Não tem caráter, não tem nada para lidar com o dinheiro. E o dinheiro vai fazer ela se perder completamente. É melhor uma pessoa na presença de Deus ou uma pessoa rica? É melhor uma pessoa na presença de Deus ou uma pessoa rica? É melhor uma pessoa abençoada, que recebeu todas as bênçãos, ou uma pessoa na presença de Deus? Porque eu conheço muita gente que veio para a igreja, recebeu o que precisava e foi embora e nunca mais quis saber de Jesus. Você não conhece? Então, existem atitudes que são de quem ainda não cresceu. E cara, é ótimo que a mão de Jesus te atraia, porque ele faz milagre. Porque ele muda a condição de vida. Eu vou só dar um exemplo, ó. Quem aqui teve a sua vida transformada por Jesus, levanta a mão. Pronto. Aí se eu fosse começar a pedir os testemunhos, tem gente que era traficante, não é mais aqui no meio. Tem gente que era usuário de droga e não é mais aqui no meio. Tem gente que adulterava, traía o esposo, traía a esposa e não faz mais. Tem gente de todo quanto é tipo aqui no meio que hoje é abençoado. Então Jesus muda a vida? Claro que muda. Jesus abençoa? Claro que abençoa. E é ótimo que você venha atraído pelas mãos dele, mas para você conhecer o abraço dele. Porque se as mãos dele te atraírem para você ganhar um abraço dele, você vai entender que o abraço é muito mais precioso do que o presentinho que está na mão. Entendeu? Aí o pai com o presente escondido atrás fala assim: só ganha se me der um abraço. Eu já fiz isso com os meus filhos. Aí você agacha para ficar do tamanho deles
É ou não é assim? E abraça. E aí você dá o presente. Cara, Deus desce ao nosso nível para nos conquistar. Deus se ajoelha ao nosso nível para poder abraçar a gente, para nos conquistar. Porque nós somos importantes para Ele. Nós somos filhos amados e Deus te quer. Jesus te ama e te quer. E no momento que você não tiver maturidade para ainda abraçá-lo como adulto, Ele vai abaixar quanto for necessário. E que tanto Ele abaixou? Embora sendo Deus, Ele não se apegou que o ser igual a Deus era importante. Mas Ele desceu, se tornou homem, como o homem se tornou servo, como o servo foi para a cruz. Tudo para descer na nossa estatura, para poder nos abraçar e nos atrair para Ele. Só por isso. É assim que Ele nos ama. É desse tantão que Ele nos ama. E aí Jesus pega e fala: olha, então se você aprende errado, faz errado e peca fazendo errado, e ensina para as pessoas fazerem errado também, você vai ser menor no reino dos céus. Mas se você pratica e ensina certo, você será grande no reino dos céus. Então é praticar e ensinar de maneira correta. Amém? Amém? Vamos para o versículo 20. E eu preciso ser rápido. Diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não exceder, não for muito superior, pouco superior, muito superior a dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum, jamais, de maneira alguma, vocês entrarão no reino dos céus. Se a vossa justiça não for o quê? Superior, muito superior. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Lembra lá quando Jesus vem trazendo o nosso aperfeiçoamento, lá nas bem-aventuranças, que tem uma parte assim, ó: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Veja bem, o que é ser justo? Eu expliquei aquele dia. Eu peguei a definição do dicionário. Significa a gente estar no devido lugar onde Deus quer que a gente esteja, fazendo exatamente aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Isso é ser justo. É ouvir a palavra e praticar e aplicar na minha vida. Eu vou andar em justiça diante de Deus. Não tem a ver com essa ideia de justiça que a gente tem na nossa humanidade, na nossa cultura. Tá? Tem a ver com o andar íntegro, fazendo as coisas certas, né? Eu dei o exemplo da calça jeans, né? Quando você experimenta a calça jeans, a larga fica larga, a apertada não fecha o zíper, e a que entra certinho ficou justo. Ou seja, está no devido lugar, certinho, do jeito que deveria estar. Amém? Entenderam? Aí ele fala assim, ó: se esse padrão de andar direito de vocês não for muito superior a dos fariseus e dos mestres da lei, vocês nunca, jamais, de jeito nenhum, vocês vão entrar no reino dos céus. Agora veja bem, fariseus e mestres das leis. Quem que eram os mestres das leis? Os mestres da lei. Nossa, deu um... Quem que eram os mestres da lei? Ou em outras traduções vai estar escrito escribas. O mestre da lei e escriba, o escriba era aquele que ficava fazendo cópias da lei. Entendeu? Porque não tinha reprodução, tá, gente? Hoje a gente põe ali na impressora e vai na gráfica e é muito mais rápido. Não tinha isso, tá? Então era tudo copiado. Então tinha pessoas que o trabalho delas era ficar fazendo cópias, tá? Esse era um escriba. E com isso ele se tornava mestre, ou não? Imagina você copiar um texto a vida inteira, a mesma coisa, você vai ficar bom, ok? E os fariseus, eles eram, eu posso chamar assim, eu acho que a palavra seita é um pouco pesado, mas eles eram uma ramificação do judaísmo, um grupo dentro do judaísmo, que eles eram tão rigorosos no procedimento externo. Lembra que eu falei que Jesus mudou o contexto?
do externo para o interno. Lembra disso que eu falei? Jesus mudou, tá? Eles eram tão rigorosos no procedimento externo que para cada lei eles criaram mais umas 10 leis de procedimento. Chamava a tradição dos anciões, está escrito na Bíblia sobre ela. Aí o que acontece? Jesus falou assim, ó, se a justiça de vocês não for muito superior a desses caras, vocês não vão poder entrar no reino dos céus. Agora você fala assim, pastor, e agora, como que a gente vai fazer para ter a nossa justiça? Como que esses caras agiam para eu saber se eu não estou sendo igual a eles? O que eu faço para estar melhor que eles? Abre a tua Bíblia comigo, ou melhor, não abre não, acompanha comigo no telão. Ou se quiser abrir também, fique à vontade. Mateus capítulo 23. Eu quero mostrar o que os fariseus faziam, os mestres da lei. Só para a gente conseguir trazer um entendimento para você. Mateus 23, versículo 1. Quem está lá? É a Isa, né? É a Isa que está lá? É. Vamos lá. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Estão no telão aí me acompanhando? Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Por que na cadeira de Moisés? Moisés era quem escreveu a lei. Então o que ele está falando? Ó, cara, eles pegaram ali, sentaram em cima e pegaram para eles. Entenderam? Tá? Olha o que Jesus instrui. Versículo 3. Obedeçam-lhes. Façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, se a nossa justiça não exceder muito, aí a gente vem entendendo o quanto o mundo lá fora, a humanidade lá fora está cansada do blá 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 dos crentes, sem ver atitude de transformação verdadeira. O quanto está cansado de ver na televisão o nego pregando e fazendo tudo errado depois em escândalos que também aparecem na televisão. Aí a gente entende porque é inválido. E porque o blá 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 já não convence mais. Porque nós entramos num tempo, eu não vou dizer que estamos entrando, nós entramos num tempo onde não é o falar que convence. É o demonstrar que convence. Amém? Jesus falou assim, ó, eles mandam fazer, façam o que eles estão dizendo, eles dizem certo, mas eles não façam como eles fazem. Aí ele vem dando alguns exemplos, eu não vou ler todos os versículos porque vai ficar muito extenso, mas olha o versículo 4, eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-lo. Então é tipo, faça isso, faça aquilo outro. Mas eu não faço nada para fazer igual eu estou falando para fazer? Amém? Então vamos. E ele diz assim, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Aí ele dá o exemplo do que eles faziam, alongam as franjas dos seus vestidos e tal. É uma coisa bem da época. Mas vamos falar dos nossos dias, se fosse para falar hoje, Jesus ensinando hoje. Tudo que eles fazem é para ser visto pelos homens. Ou você nunca viu a pessoa que vai fazer ação social e faz a selfie entregando a marmita para o morador de rua? Estou dando um exemplo. Cara, nós fazemos para Jesus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, você faz para Jesus. As pessoas que você abençoa, fala porque está do lado, as pessoas que você abençoa é por causa de Jesus. As pessoas que você ora é por causa de Jesus. As pessoas que você ama é por causa de Jesus. As pessoas que você orienta é por causa de Jesus. Amém? Amém? Então vamos continuar. Vamos para o versículo 12. Olha o versículo 12. Nós estamos falando do que mesmo? Vamos relembrar? Do padrão dos fariseus e dos mestres da lei. Se a minha justiça, a sua justiça não for muito maior que a deles,
Reino dos céus? Never. Never. Reino dos céus? Jamais. De jeito maneira. Vamos lá, continuando. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será... Versículo 13. Agora Jesus aponta a metralhadora e dispara. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Por quê? Porque eles deixavam as coisas tão difíceis, tão pesadas, tão cheias de regras. Sabe aquela coisa de mudar tudo por fora? Por que as pessoas normalmente não vêm na igreja evangélica? Porque, eu não vou virar crente não, tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que parar. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não tem que parar nada para vir na igreja. Nada. Você pode ser traficante e vir na igreja, ser prostituta e vir na igreja, ser usuário de droga e vir na igreja. Agora deixa eu te explicar uma coisa. É impossível você ganhar um abraço de Jesus e permanecer o mesmo. E aí já não tem a ver com eu parar, tem a ver com Ele tirar de mim. Tem a ver com Ele me transformar. Tem a ver com Ele mexer comigo a ponto de eu não querer mais. Então esse risco você corre. Então você precisa parar alguma coisa porque você vem na igreja? Não. Mas eu vou te falar, você está correndo um risco grande dele arrancar todas essas coisas aí e te deixar bem melhor do que você é hoje. Amém? Então, como as pessoas atam um fardo muito pesado. Você tem que ir, você tem que aquilo, você tem que... Cara, ficou pesado, então deixa. O que eu preciso para ser evangélico? No Brasil hoje em dia é só ir numa igreja e falar que é. Sim ou não? Sim. O que eu preciso para andar em relacionamento com Jesus? Opa. Aí a conversa mudou. Aí Jesus vai começar a aprofundar seu nível de relacionamento com Ele conforme você for andando com Ele. Entenderam? Mas deixa Ele fazer. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é mesmo? Sou eu? Tudo que eu posso fazer é ensinar. Tudo que vocês podem fazer é ensinar, fundamentar na Bíblia. Entende? Alguém pecou do teu lado e fala: cara, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio na palavra, ó. É assim que a lei de Jesus Cristo mostra. É assim que a palavra ensina. E do mais, quem faz? Quem faz? Quem faz? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. E é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente quer ser o Espírito Santo na vida dos outros. Ou não? Né? As esposas normalmente têm o dom de ser o Espírito Santo na vida do marido, né? Se você não ouve o Espírito Santo, ouve pelo menos a sua esposa. Amém. Vamos continuar. As esposas têm o papel de ser auxiliadora. Então, esposa, se está vendo alguma coisa errada, aponte. E depois, ore. Ore e fale para Jesus: Jesus, pega ele. Pega, porque eu já falei, o cabra não tem jeito não. Se o Senhor não fizer, eu não dou conta. Pronto, Jesus pega. É o Espírito Santo que vai fazer. Mas ora mesmo, você vai ver. Jesus te ouve, filho, mas ouve com força. Vamos lá. Vamos continuar, versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Cara, sabe o que é isso? É tirar de quem não tem, prometendo coisas. Disfarça indo fazendo oração. Vocês conhecem procedimentos assim? Já viram? Procedimento de quem? De mestre da lei fariseu. Se a nossa justiça não exceder em muito. Amém? Estão comigo?
Versículo 15: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando vocês conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Pesado, né? Mas Jesus não é amor? É porque o amor não está separado da correção. Jesus estava livrando a alma de fariseus e mestres da lei do inferno, se eles ouvissem isso e aprendessem com Jesus. Muitas vezes uma correção dura, ela serve para te livrar do inferno. Jesus é amor, a expressão exata do amor de Deus. Jesus é a expressão exata do amor, mas o amor também está incluso fazer um chicote e limpar aquilo que está sujo. Porque Jesus fez isso. E ele não deixou de amar. Por que ele fez isso? Porque o amor corrige. É por isso que a palavra de Deus ensina. Chega a varinha nas pernas da criança, para que a sua alma não vá acabar no inferno. É melhor usar a vara agora do que ter que frequentar a vara da infância e juventude depois. Ai, pastor, você vai ser preso. Eu contei de manhã. Atrás da máquina de lavar roupa da minha mãe tinha uma cinta. Sabe a torneirinha, a mangueirinha que entra água na máquina? A cinta ficava pendurada ali, sabe assim? Penduradinha assim. Só que era uma cinta tão velha que o couro secou. Você pegava ela ficava dura. Sabe? Era aquele couro ressecado. Pergunta daquela cinta se ela conhece minhas pernas. Conhece, nego. Várias vezes. Do meu irmão acho que mais do que eu, porque ele era mais arteiro. Mas a vara da mãe não deixa a gente ir para a vara da infância depois, né? É desse jeito. E hoje em dia a gente tem a geração do para, filhinho. Não faz assim não, bebê. Amor, príncipe, flor, coração. Não mexe aí, querido. E o menino tá jogando pro chão. E o pai não levanta bumbum do lugar que tá para fazer nada. É fase, vai passar. Aí na adolescência ele vai dar um soco na tua cara, você vai falar, não, é fase, passa. Ele vai virar adulto, vai voltar a me amar. Ou não? É assim, gente. Então a Bíblia traz alguns ensinamentos. Mas vamos continuar. Jesus, a Bíblia diz, Deus corrige o filho que ama. Nós somos amados por Deus, porque somos amados, somos corrigidos. Jesus amava o povo de Israel. Quando ele estava entrando em Jerusalém, qual foi o lamento dele? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis colocar vocês, aninhar vocês como a galinha aninha os seus pintainhos debaixo das asas. Jesus, como Deus, estava dizendo, quantas vezes eu quis vocês pertinho de mim, aqui ó, guardados, escondidos, mas vocês mataram todos aqueles que eu enviei. Era para esses mesmos homens que mataram que ele estava falando agora. Mas se a nossa justiça não exceder em muito a deles, de forma nenhuma nós entraremos. Deixa eu ver se eu leio mais algum aqui. 23, versículo 23. Pode ler o 23 todo depois, tá? O 23, capítulo 23 todo, você vai entender todo o procedimento dos mestres da lei e dos fariseus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas.
Olha o que Jesus está ensinando aqui. Jesus está falando, cara, vocês são tão rigorosos nas coisas que até da hortinha que você tem no fundo do teu quintal você dizima. Gente, endro, hortelã e cominho. Naquele tempo não tinha plantação disso. Não era industrializado igual hoje. Quem quisesse ter esses temperinhos em casa tinha que plantar onde? Até uns anos atrás era assim? Era ou não era? Vai lá, planta no fundo de casa uma hortinha para ter os temperinhos. Não era assim que fazia? No tempo de Jesus era assim. Jesus falou para eles, cara, vocês são tão rigorosos no agir que vocês dizimam até da hortinha de vocês. Porque naquele tempo no templo levava-se também as coisas materiais, não só dinheiro. Levava também a primícia da colheita, os animais, né? Levava dízimo até, não só em dinheiro, mas também em espécie mesmo. Literal. E eles dizimavam até das pequeninas coisas lá, do endro, do cominho, tirava a 10ª parte e levava para o templo. De tão rigoroso que ele era. Aí eles falam assim, mas vocês fazem isso, mas vocês negligenciam o principal da lei. E o que ele fala que é o principal da lei? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. A justiça fala de eu andar justo, eu já expliquei. A misericórdia é quando eu ando justo. Eu não posso julgar o irmão que não está andando justo. Eu tenho que ter misericórdia dele e tentar arrancar ele desse lugar. Entendeu? Quando um nível de justiça se elevou em mim, porque é gradativo a justiça, você concorda? Você concorda que cada um vai fechando e vai crescendo o seu nível de ordem? Aí, às vezes, porque eu estou num patamar, eu quero exigir que todo mundo que está ao meu redor esteja também. Aí eu tenho que ter o quê? Misericórdia e fidelidade para com Deus e para com as pessoas. Ele fala que isso é o principal. Aí ele fala, faça essas coisas, sem deixar de fazer as outras. Então não deixe de dizimar, mas pratique o que é principal. Amém? Porque se a vossa justiça não for muito superior à dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Amém? O que nós vamos orar hoje? Nós vamos parar por aqui e nós vamos continuar depois, uma próxima vez que eu for pregar no versículo 21. Nós vamos começar a ver as citações de Jesus a respeito da lei e como ele completa ela, como ele deixa ela cheia agora. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé comigo, que você fechasse seus olhos. E aí, o que nós vamos orar, pastor? Eu percebi um monte de coisa em mim que é parecido com a dos fariseus. Eu percebi algumas coisas em mim que eu preciso mudar. Eu percebi algumas coisas em mim que precisa ser diferente. Qual que vai ser a nossa oração? Jesus, eu não quero ficar fora do reino dos céus. Jesus, eu não quero deixar de entrar. Eu não quero agir como um fariseu. Porque até hoje eu não entendi o que era isso, mas agora eu entendo. Jesus, eu preciso ser transformado. E a transformação vem da onde mesmo? De dentro. De dentro. Então qual que vai ser a sua oração nessa noite? Jesus, me muda de dentro para fora. Me transforma de dentro para fora. Me transforma para que as minhas ações só manifestem as verdades que tem dentro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração vai externar aquilo que tem lá dentro. Então fala para o Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor me mude dentro. Eu preciso que o Senhor comece uma transformação dentro. E se você está aqui hoje, você sequer começou um relacionamento com Jesus, ou você entende que você está começando esse relacionamento hoje, que o que você entende dele é muito pouco, o que você vai pedir? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor comece um processo em mim. Deixa eu te explicar mais uma coisa. Amanhã você já vai estar pronto? Tudo arrumado aí dentro? Não. Deus não trabalha com fórmula mágica nem com varinha de condom. Deus trabalha com processos. Então Ele vai começar um processo hoje na tua vida, para que esse processo avance e continue até que você se torne mais parecido como Cristo é. Mas deixe ser moldado para que esse processo comece. Então o que eu faço? Abra o seu coração. Abra a sua vida. Feche os seus olhos, apague a luz para nós. Feche os seus olhos. E fale com o Senhor. Fale com a sua palavra, com o seu coração. Balbucie, não precisa
Não precisa expor palavras bonitas, não precisa trazer palavras eloquentes. Não. Expresse o seu coração. Como você fala com um amigo, como você fala com um pai. Expresse o seu coração. É momento de oração. Eu quero que você ore. Do teu jeito, da tua forma. Ore e fale: Jesus, eu estou aqui. Escutei essa mensagem, mas pouca coisa eu vou conseguir aplicar. Fala para ele, seja sincero. Seja sincero. Se o teu espírito não me ajudar, pouca coisa eu vou conseguir aplicar. Seja verdadeiro com ele. Mas estou aqui hoje aberto para que você comece a mudar dentro de mim. Estou aqui hoje aberto para que você comece a mexer dentro de mim. Mexa o quanto você quiser. Fala para ele: Jesus, nós estamos aqui como filhos do Senhor. Sabemos que somos amados, muito amados. Sabemos que o Senhor nos ama como somos. Começa o teu processo em nós, Jesus. Começa arrancando as minhas dores. Vai falando para ele. Começa arrancando minhas feridas. Começa me liberando do rancor e da mágoa. Comece me liberando da falta de perdão, Jesus. Me ensina a perdoar. Tira de mim as atitudes, Senhor, que não são de acordo com a tua vontade. Fale isso para ele. Senhor, nós estamos aqui como filhos, como igreja. Vem, Senhor. Ouve a oração e o clamor do teu povo, Jesus. Ouve os corações que estão doloridos, sofrendo hoje, que precisam ser curados. Senhor, ouça aqueles que precisam de um presente hoje, de uma bênção. Libere, Jesus. Mas abrace-os também, Senhor. Ore, querido. Ore, deixa sair a sua voz. Ore.